Olá, sou Bruno Hoffman e essa é mais uma edição da De Olho no Poder, os fatos e personagens da política paulista pela visão da reportagem da Gazeta. E hoje mais um dia de sabatina com os candidatos à Prefeitura de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Temos o prazer de receber aqui Jones Donizete, do Republicanos. Como vai, candidato? Tudo bem, muito bem, Bruno. Muito bom dia aos nossos internautas, Daniel e a toda a sua equipe. Obrigado por nos receber mais uma vez. Imagina, a gente que agradece a sua gentileza. Obrigado, Daniel Vilaça, nosso jornalista aqui da casa. Obrigado, Bruno. Obrigado, candidato. Prazer estar participando aí da sabatina com vocês. E a primeira pergunta, candidato, por que querer ser prefeito de Itapecerica da Serra? O senhor já tentou em 2020, tentou sair a deputado estadual em 2022, não foi eleito em ambas as vezes. Por que tentar agora ser prefeito da cidade? Na verdade, o nosso projeto sempre foi de 5 anos, né? Minha eleição sempre foi 24. A gente tem uma cidade e um território muito grande. Nós temos 7 vezes o tamanho da cidade de Taboão da Serra dentro de Itapecerica. Temos A área territorial. Nós temos 2 vezes o tamanho de Embu das Artes. Lá nós temos 151 km² de extensão territorial. É quase que impossível, e com a metade da população, né? Então são muitos povoados. É muito difícil, quase que impossível um candidato sair pela primeira vez na eleição e ser eleito. Você tem que fazer um programa de campanhas, até o seu nome começar a ser conhecido, para você, de fato, disputar a eleição. Então nós fizemos tudo muito planejado. A minha equipe técnica e a minha coordenação sempre soube que a nossa eleição era 2024 e acredito que estamos chegando com êxito aí nos últimos 9 dias aí desse grande projeto de 5 anos. Daniel. Candidato, quais seriam uma das principais destaques da sua campanha, caso o senhor seja eleito prefeito na cidade a partir de janeiro de 2025? Qual que seria a principal prioridade da sua campanha? Da gestão, né? Da gestão. É a saúde, né? A saúde, porque é o grito da população. São 79% da população hoje fala que a saúde está no pior estágio que já esteve em todos os tempos, mesmo tendo um médico como o atual gestor. Então, nós já oficializamos isso em plano de governo, em discussão popular, em reuniões, que Jones Donizete eleito prefeito, os primeiros 6 meses de mandato, todo o esforço financeiro, todo o esforço político, todo o esforço de network, de contatos, vai ser empenhado na saúde. E nós queremos dar uma resposta já nos primeiros 180 dias para a população. Candidato, qual que seria a proposta mais importante? Nós vamos ter que a primeira coisa que tem que fazer ali é a valorização pessoal mesmo. Os funcionários da saúde, eles estão muito feridos com tudo que tem acontecido. Eles estão sem estrutura para trabalhar, sem insumos, sem aparelhos, sem estrutura física mesmo. Então, os prédios estão deteriorados, as estruturas deles de trabalho estão acabadas, e, em contrapartida, vários escândalos surgindo dentro da autarquia da saúde, como um possível desvio de 18 milhões de reais, isso quem fala é o Ministério Público, no inquérito de quase 1.000 páginas, né? Com mais de 20 apartamentos quitados na planta pela Secretaria da Saúde, que tem uma MEI, uma microempresa individual que só poderia faturar 84 mil reais no ano, ter passado mais de 18 milhões de reais na conta dela, ainda sem explicação, e, em contrapartida, o funcionalismo público sem ter insumos básicos para trabalhar e sem ter a estrutura física para trabalhar. Esse é um primeiro ponto, é trazer o funcionalismo para perto e a estrutura física. No segundo momento, nós propusemos o projeto da UBS Móvel, que era a antiga carreta da saúde, que foi ampliada, que atende 500 pessoas por dia em 5 especialidades, clínico geral, odonto, oftalmo, ginecologia e pediatria e ortopedia, que fica revezando, são 5 consultórios. E também o projeto Fila Zero, que é o convênio com clínicas particulares, no mesmo modelo que hoje funciona em Embu das Artes, a população recebe um exame, vai na clínica particular e quem paga é a prefeitura, com repasse do SUS, com um pouco mais de subsídio da prefeitura municipal. Então, acredito que se nós conseguirmos fazer isso, a gente já dá uma boa resposta, mas aí nós temos mais 4 UBS no plano de governo, maior complexo de saúde no Jardim Jacira, e tem várias ações aí que já foram propostas no nosso plano de governo. A Badra lançou ontem uma pesquisa que colocou o seu concorrente, o Ramon Corsini, à sua frente na pesquisa. Como o senhor viu essa pesquisa? Acho que não só eu, né? Acho que como todo o cenário político da Itapecerica da Serra, tirando o grupo do Ramon Corsini, que foi privilegiado com essa pesquisa que foi liberada, caiu como uma chacota para todos. Eu respeito muito a Badra, né? A instituição Badra, tanto quanto a Gazeta aqui, que sempre me recebeu muito bem, mas eu não entendi muito qual foi a intenção da Badra de divulgar a pesquisa naqueles moldes que foi feito. Nós estamos questionando juridicamente, né? Não ser o resultado do questionamento jurídico, mas é um absurdo você ter uma pesquisa daquela há 10 dias das eleições. Lembrando que a Badra também lançou uma pesquisa hoje para Embu das Artes, o Hugo Prado, né, do seu grupo político, está à frente, e amanhã, sábado,
tem uma de Taboão da Serra que não sabemos o resultado ainda. É isso daí. E eu vi o resultado em Embu das Artes. Em Embu das Artes está batendo com as pesquisas que estão sendo feitas. Itapecerica da Serra totalmente fora do contexto. Inclusive, o próprio relatório da Badra no site do TRE, ela coloca os locais onde foi feito aqui, né? Então, ela coloca 320 pesquisas feitas no centro, 400 no Parque Paraíso. Não existe uma proporção disso de habitantes lá para se fazer, né? Então, quer dizer que 720 pesquisas de 1.000 foi feita entre o centro e o Parque Paraíso. Ou seja, estão colocando que o centro e o Parque Paraíso têm 72% da população da Itapecerica da Serra. Aí você coloca, ainda tem aqui mais, Jardim São Marcos, 100 pesquisas, ou seja, 10% do eleitorado da Itapecerica no Jardim São Marcos. Então, está dizendo que o Jardim São Marcos hoje teria 12 mil eleitores, né? Jardim Marilu, 80, Jardim Santa Isabel e Jardim Tereza Maria, as outras. Então, não fala de Valo Velho, não fala de Jardim Jacira, não fala de Potoverá, não fala de Santa Júlia, não fala dos principais colégios eleitorais, e isso você constata quando você não tem nenhum dos 3 vereadores do Santa Júlia, por exemplo, Irmã Rose, o Soares e o Fábio Santana, citados sequer entre os 10 vereadores. Você não tem, por exemplo, hoje estão em Paraíba, mandato coletivo Cléo do Parque União. Você não tem hoje Na verdade, eles foram citados com menos de 1%, né? Mas assim, na pesquisa espontânea. Foram ouvidos 1.060 pessoas. Foram 1.060. Se eu não me engano, 1.060. 1.060. Mas se você ouviu 1.060 pessoas saindo da igreja católica, são todos católicos. Se você ouvir 1.060 pessoas saindo da igreja evangélica, são todos evangélicos. A questão não é a quantidade de pessoas que você ouve. A questão é a proporcionalidade dela. Eu também tenho um instituto de pesquisa, e a pesquisa tem que ter uma metodologia estatística para ser feita. Ela não pode, até de forma irresponsável, essa pesquisa publicada 10 dias das eleições, com um questionário desse totalmente questionável. Eu sou a pessoa que menos posso questionar, porque eu estou em segundo lugar, né? Então, eu vou ser suspeito em questionar. Mas qualquer pessoa que tiver um pouco de senso político ao questionar essa pesquisa, vai ver que a pesquisa não foi feita com fundamento técnico, onde deveria ser sido feito. Então, você acha que acertou em Embu e errou em Itapecerica? Acertou em Embu e errou em Itapecerica pela metodologia. Então, não estou questionando o Instituto, mas em Itapecerica da Serra, que a demografia... a metodologia, candidata, é em cima dos colégios eleitorais e em cima dos bairros, né? E da população em cima dos seus colégios. Geralmente, toda essa metodologia foi implantada tanto em Embu das Artes como em Itapecerica, como em Porto Feliz, e está sendo implantado em Taboão e São Paulo também. Só que em Itapecerica não foi respeitada. Pode ser respeitado em todas as 644 cidades do estado de São Paulo, mas Itapecerica não foi respeitada porque nós conhecemos Itapecerica da Serra. Então, Itapecerica da Serra, qualquer pesquisa que você não apareça ali, por exemplo, um Soares, de Santa Júlia, aparece sempre em segundo, terceiro lugar, e não é do meu grupo político, é do grupo político do Ramon. Ele aparece vereador, e ele aparece sempre em segundo, terceiro lugar. Você pega, por exemplo, hoje um Tonho Paraíba, que aparece sempre em primeiro, segundo lugar da pesquisa, não foi citado. Você não tem hoje um Quinho Brito. Não tem um vereador citado do Jardim Jacira e Santa Júlia, que é um dos maiores colégios eleitorais, nem do meu grupo, nem do grupo da oposição. Não tem um vereador do Valo Velho citado, né? Nem do meu grupo, nem do grupo da oposição. Então, assim, para mim, a pesquisa verdadeira é as urnas, que vai abrir agora no dia 6. A grande pesquisa, a grande pesquisa é as urnas, dia 6, e essa pesquisa é totalmente questionável. Qualquer pessoa que tem um mínimo de conhecimento de Itapecerica da Serra político, vê vereadores em terceiro, em quarto lugar, quinto lugar da pesquisa, que sabe que não são vereadores que ocupam essa posição, até pelo cenário político da cidade. Candidato, mas a pesquisa vai ser dia 6 de outubro. Candidato, só para emendar mais uma pergunta, eu queria que o senhor analisasse os seus principais concorrentes, o Corsini, o Jorge Costa, a Luciana, seus concorrentes. Por que o senhor merece mais ser prefeito do que eles, na sua visão? Vou começar de baixo para cima, Adriana Abelhão e a Luciana. Adriana Abelhão do PSOL, são duas mulheres que colocaram aí a campanha na rua. Acho que elas estão trilhando o mesmo caminho que eu trilhei. Eu tenho o maior respeito pelas duas. As duas têm causas específicas. Eu acho que elas estão colocando o nome, estão sendo conhecidas na cidade. E nos próximos pleitos, com certeza serão nomes aí para poder disputar as eleições. Então, todo o meu respeito a Adriana Abelhão e a Luciana, que são novidades, né? São novidades na política. Jorge Costa já teve 4 mandatos, não conseguiu montar grupo político agora. É um prefeito que teve uma contribuição muito boa com Itapecerica da Serra no mandato de 2002 a 2008, tanto que foi recordista de votação em 2008 em Itapecerica, recorde que permanece até hoje, né? Que, inclusive, em 2008 eu saí candidato a vereador com ele no partido, pelo PTB. 2008 para frente, o mandato dele já começa a cair, vem chuvisco, etc. 2008 para frente é o terceiro e o quarto mandato dele. Aí começa já uma série de mandatos ruins, vindo depois com a sucessão de chuvisco, a retomada, e aí não acertou mais, está com a imagem bem desgastada. E nas pesquisas que nós fazemos, nas nossas pesquisas de trabalho, hoje ele pontuou aí com 5% das pesquisas. O Nakano, a própria cidade... O Nakano, claro, fala, o atual prefeito, a própria cidade fala dele com quase mais de 70% de desaprovação no governo num primeiro mandato, batendo 10, 11 pontos nas pesquisas de intenção de votos aí
da cidade de Itapecerica da Serra. É um cara que não teve uma escola política, não teve uma escola administrativa de gestão. O Nakano nunca foi vereador, nunca foi secretário. Ele não teve essa tratativa política e se perdeu dentro da administração logo nos primeiros meses. Tenta passar para a cidade hoje uma ideia de que a pandemia atrapalhou ele, mas no mesmo cenário pandêmico, as cidades vizinhas cresceram e se desenvolveram e não houve pandemia só em Itapecerica da Serra. Então, o Nakano fez um péssimo mandato e está fora hoje da disputa eleitoral. O segundo colocado, que é o colocado que disputa comigo hoje, o Ramon Corsini, é um candidato que vem de uma família tradicional da cidade, que já tiveram 11 oportunidades de mandatos na cidade, são mais de 40 anos, e eu não acredito que eles tenham uma proposta de novidade. Até porque, quando o seu Pedro Corsini, que é o pai do Ramon, foi eleito vereador a primeira vez, foi o ano que o Ramon Corsini nasceu. O Ramon Corsini nasceu naquela escola. O que diferencia o Jones Dorizete hoje é a oportunidade que o Jones teve de sair de Itapecerica da Serra, de vir para Embu das Artes, fazer um modelo de gestão, que é o modelo do prefeito Ney Santos hoje, que é um modelo extremamente aprovado, tendo em vista o primeiro e o segundo mandato, e hoje os números extraordinários que o Hugo Prado tem na sucessão dele em Embu das Artes, e a gente poder levar esse modelo de gestão para Itapecerica da Serra. Então, acredito que hoje a única novidade que tem no cenário político de Itapecerica, para fazer Itapecerica da Serra, de fato, crescer e avançar, é o nosso programa. E o nosso programa é um programa claro, um programa que foi discutido com a população, um programa popular. Então, acredito que Itapecerica tem muito para crescer. Candidato, um dos pontos que é muito levantado na região é o grupo político. O senhor faz parte do grupo político do atual prefeito de Embu das Artes, Ney Santos, né? O Ney Santos ele tem um grupo político que está querendo ter um prefeito em Taboão, né? E também ter prefeitos em outras cidades das regiões e parece que em outros locais. Como o senhor analisa esse grupo, a importância desse grupo e o senhor ser candidato, né, em outras cidades? E porque um dos pontos que falam que o senhor trabalhou muito tempo na prefeitura, né, foi secretário, né, se afastou para ser candidato, tal, foi secretário de Comunicação e Tecnologia, e falam que o senhor é de fora. Não, é o candidato de Embu das Artes, não é de Itapecerica. Como que o senhor analisa isso? E queria entender que o senhor explicasse um pouco melhor essa situação. E o senhor é nascido em Itapecerica, né? É mais uma fake news, o grupo do Ramon Corsini. Eu sou negrão, né, da comunidade, tatuado, sou meio bruto no falar, né? Então eu não sou muito, não tenho o massagear, o encantamento de serpentes que o Ramon tem na fala dele. Então o Ramon mansinho, ele encanta as pessoas e vai proferindo mentiras. Eu sou nascido em Itapecerica da Serra, fiz um desafio com todos os candidatos para colocar os RGs na mesa e virar os RG para ver o documento de origem. De qualquer um. Nem o Ramon, que eu sei que é nascido em Itapecerica, no bairro da Mombaça, tem. Até o documento dele, o documento de origem é São Paulo. O meu é o único que eu nasci em Itapecerica e o meu documento de origem é Itapecerica da Serra. Em questão ao nosso grupo político, eu acho que estamos no caminho certo. Nós queremos manter uma cadeira de deputado federal em Brasília. Hoje está ocupada pela deputada federal Eli Santos. Eli Santos, o grupo a intenção é eleger o Ney Santos como... Ney Santos já é o nosso pré-candidato a deputado federal. Em 2026? Em 2026. E nós estamos fazendo a nossa base política, até porque eu acho que o que é bom tem que se ampliar. E o melhor mandato que teve na região, sem sombra de dúvida, foi o nosso mandato em Embu das Artes, né? Tanto de 16 a 20 como de 20 a 24. E estamos agora, graças a Deus, com o engenheiro Daniel muito bem pontuado em Taboão da Serra, o Hugo Prado em Embu das Artes, o João Donizete em Itapecerica da Serra e ainda o Raul Bueno em Pirapora. Então acreditamos que essas cidades vão ser uma base muito importante para a eleição do prefeito Ney Santos a deputado federal em 2026. Para mim é um orgulho poder ser ponta de lança desse grupo político tão bem conceituado aí na região. Eu queria entender, candidato, o senhor falou que veio da periferia ali da cidade de Itapecerica da Serra. Eu queria entender a sua trajetória até chegar na política. Como foi essa sua vida? De qual bairro o senhor é de origem? O senhor é um homem negro, vindo de um bairro periférico. Eu queria que o senhor explicasse isso. Que é difícil, né? Um homem com esse perfil chegar a uma prefeitura. Normalmente tem mais obstáculos. O sistema não foi preparado para nós chegarmos. Eu falo sempre isso. Então nós estamos enfrentando todo o sistema legislativo, executivo e parte do judiciário da cidade, os preconceitos que tem. E estamos vencendo todos eles, para poder pegar o primeiro prefeito negro da cidade de Itapecerica da Serra, poder assumir aquela prefeitura. Sou nascido no Parque Paraíso, Itapecerica da Serra, quando aquilo ainda era rua de terra, quando ainda o ponto de ônibus era lá na igreja do Padre Alberto. Né? Então, meus avós são dos fundadores do bairro. Cresci com muito orgulho ali numa família extremamente pobre. Nós não éramos pobres, éramos extremamente pobres. Fazíamos parte dessa fatia da extrema pobreza. Moramos em 36 casas de aluguel no mesmo bairro, com muita dificuldade. Meu pai era alcoólatra. Então, 6 meses sem beber, 6 meses bebendo. Morreu com 40 anos de idade, eu tinha 14 anos. Ficamos num momento assim muito desamparado e fomos lutando.
minha mãe guerreira, mais 3 irmãos, um irmão e 2 irmãs. Um irmão já falecido, as 2 irmãs ainda estão vivas. E com 16 anos eu fui atleta profissional em Itapecerica da Serra do atletismo, meio fundo. Atletismo? Meio fundo, São Silvestre, corri pelo São Paulo Futebol Clube, pelo Espéria, defendi a cidade de Itapecerica da Serra em muitas cidades. Quando eu perdi o meu patrocínio, com 18 anos, nós pagávamos aluguel, eu abracei o primeiro emprego que apareceu, que foi um contrato emergencial na Prefeitura de Itapecerica para Operacional 1, que era para Gari, que era para trabalhar na coleta de lixo. Como eu vinha do atletismo e eu tinha expectativa de que voltaria a ter um patrocínio, eu falei, vou trabalhar que eu já vou correndo e eu vou mantendo a forma física até vir um novo patrocínio. Mas não aconteceu. Esse de caminhão, não Gari de rua. Caminhão de lixo mesmo, era Gari de caminhão de lixo mesmo, da coleta de lixo. E quando eu fui para esse trabalho, nunca mais eu tive um patrocínio e nunca mais voltei para o atletismo. Aí eu fui para a igreja, fiquei 13 anos sendo pastor evangélico em Itapecerica da Serra, né? Fui pastor pela Igreja Comunidade Cristã Paz e Vida, pela Restauração Profética. E aí depois, quando terminou meu casamento, em 2013, me separei da pastora Daniela, né? Mãe dos meus 2 filhos, do Johnny Júnior e da Késia Jones. Aí eu deixei de pastorear e aí eu fui fazer o marketing digital. Foi assim que eu cheguei na equipe do prefeito Ney Santos, aí o resto da história o povo já conhece. Daí, depois dessa fase, o senhor assumiu a prefeitura como secretário na prefeitura de Não, aí eu fui para a equipe do Ney Santos, o Ney Santos era presidente da Câmara. Pelo conhecimento do marketing, assim. Pelo marketing. Eu fui fazer o marketing digital dele, ele era presidente da Câmara do Imbu. 2 meses nós já estávamos coordenando a equipe dele, já éramos coordenador geral. Aí ganhamos as eleições, 2016, 79% dos votos. Eu fui o líder de transição do governo do PT para o Ney Santos na época. E aí criamos a Secretaria de Gestão Tecnológica e Comunicação. Aí eu fui ser secretário de Tecnologia e Comunicação. Depois assumi a pasta de Trabalho, Emprego e Renda. Depois a pasta de Governo, que dentro do organograma do prefeito Ney Santos era a pasta que cuidava de todas as pastas. E depois eu fui ser chefe de gabinete da deputada federal Elis Santos em Brasília. E aí o nosso projeto em Itapecerica da Serra, que começamos em 19 a discutir, né, para 20, aí 22 e agora 24. O senhor hoje mora em Itapecerica da Serra? Moro em Itapecerica da Serra, tenho uma casa no Porto Verá. Porto Verá. Candidato, tem a questão também polêmica, já que o seu grupo político também pretende chegar em Engenheiro Daniel, pretende chegar em Taboão da Serra, Hugo Prado se manter, né, o mesmo grupo político em Imbu. Tem a questão da Regis Bittencourt, que foi uma decisão do prefeito Aprígio, o atual prefeito de Taboão da Serra, candidato à reeleição, que causou polêmica, né? Vem causando polêmica essa municipalização. O senhor pretende também municipalizar o trecho em Itapecerica da Regis? O senhor pretende que Taboão deixe de ser municipalizado? Como que o seu grupo político pensa nesse caso? Eu não vou municipalizar Itapecerica porque eu não tenho condomínio para me favorecer, né? O Aprígio municipalizou Taboão para favorecer os condomínios dele, numa decisão totalmente insensata, descabida de um governante que precisa pensar em pessoas. E quando a gente fala de governo, principalmente no eixo da BS, você não pode pensar nas pessoas só também do Taboão. Você tem que pensar que tem gente em Imbu, tem gente em Itapecerica, tem gente em São Lourenço, Juquitiba. O senhor acha que foi assim, não foi conversado com as outras cidades? Conversou com ninguém, não apresentou projeto nenhum, né? Qualquer pessoa sabe que ele pensou no business dele. Então, assim, ele sabe que ele hoje não tem pontuação para ganhar a eleição, ele favoreceu os prédios dele lá e prejudicou a vida de milhares de pessoas que ficam travadas 2, 3 horas no trânsito para poder trabalhar. Enquanto nós estamos discutindo a ampliação da Rede Bittencourt, a lateralidade, que é compromisso da artérias assumir. As marginais? As marginais. E aí vem um Aprígio e municipaliza e coloca lá 14 semáforos num projeto dele, prejudicando todo mundo que está no eixo BR para trás. Então, e aí, mais uma vez, eu falo da omissão do prefeito Nakano, que estava lá no palco batendo palma para isso, enquanto o Ney Santos estava sozinho no meio brigando para poder defender essa situação, ele e os outros prefeitos do Cone Sul. Então a nossa ideia é brigar contra mesmo nessa municipalização. Reverter? Reverter, é brigar pela marginal. A Itapecerica está no ponto de explodir economicamente. Já temos aprovação para fazer o Porto Seco ali na aldeinha, né, na divisa de Itapecerica ali com São Lourenço. E tem muitos empresários querendo vir para Itapecerica da Serra com seus galpões logísticos e não chega porque nós não temos fluxo de trânsito para a logística poder acontecer. Hoje já trava, né? Hoje, na verdade, o Rodoanel já é uma consequência do Rodoanel ali, a alça, né? Itapecerica trava. Já é natural. Não sei se isso piorou com a municipalização, né? Piorou demais. Mas como reverter isso? Como legalmente reverter? Eu acho que é briga política. Ele conseguiu politicamente, né, com o grande acesso que ele tem, que é a Renata Abreu, que é uma pessoa extremamente... presidente do Podemos. Presidente do Podemos, que é uma pessoa extremamente bem relacionada em Brasília. E a gente tem que... Eu acredito que o Ney Santos, em Brasília, ele consegue reverter e obrigar a Artérias a cumprir o papel dela, que é a marginal da BR, e não fazer a municipalização. Mas foi uma coisa oficial, né? Foi dado um documento, foi assinada essa municipalização,
É um filho que a Artéries não queria, que era uma dor de cabeça, tinha umas responsabilidades das marginais e foi doado e foi um documento oficial. Agora vai devolver o filho. Será que o pai... Da municipalização? O que o Daniel está querendo entender é possível legalmente devolver o filho para o governo federal? Para o pai verdadeiro? Uma pessoa que assinou doando, ela tem que assinar recebendo, né? Eu acho que assim, a partir do momento que você tem a maioria dos prefeitos aqui falando a mesma linguagem, pensando nas pessoas da região, como o nosso projeto é regional, não é municipal, a nossa cabeça é diferenciada. Eu não consigo pensar no povo só de Itapecerica deixando o povo de Embu das Artes e Taboão do lado. É diferente do prefeito que ele municipaliza a gestão dele sem pensar. A nossa cidade são cidades irmãs, vizinhas. Não tem como uma cidade, por exemplo, Taboão cresceu, desenvolveu. O próximo passo foi Embu. Né? Embu é Itapecerica. A gente tem que pensar no consórcio regional, que não foi a decisão que o Apris tomou. Candidato, o senhor falou agora do Porto Seco, eu queria que o senhor explicasse isso melhor, porque muitos candidatos falam em a forma de atrair mais empregos para Itapecerica é pelo turismo. Além do turismo, quais são as outras formas de atrair e de evitar que tanta gente tenha que vir trabalhar em São Paulo ou em outras cidades? Itapecerica da Serra é parada nisso, né? É uma cidade parada. Nós tivemos bons resultados em Embu das Artes. Em Embu das Artes hoje tem galpão logístico da Porsche, da Burberry, da Tommy Hilfiger, da Puma, da Amazon, né? Mas nós criamos uma Secretaria de Indústria, Comércio e Serviço ativa, não passiva, para ir atrás dos empresários. Conseguimos dessa forma trazer faculdade, conseguimos trazer empresas para dentro da cidade. Itapecerica da Serra sequer hoje tem uma Secretaria de Indústria, Comércio e Serviço para poder fazer essas tratativas. Então eu falo sempre que nós temos alguns eixos. O primeiro eixo é a questão dos galpões logísticos, que é uma vocação nossa, por isso que nós falamos do Porto Seco, que está aí às vésperas, mas temos o Rodoanel, temos o eixo BR. O que é o Porto Seco? Desculpa. O Porto Seco é para fazer as tratativas direto pela trilha do trem. Ah, né? Sim, pelo trem. Exatamente, onde as empresas vão poder vir, elas vão poder ter até empresas ali com data prevista. A malha de Embu-Guaçu? Exatamente. Ali um centro ali para estocar. Para estocar. Então você, por exemplo, você é uma empresa do Rio Grande do Sul, você não precisa vir abrir uma empresa aqui em Itapecerica da Serra. Você pode abrir um CNPJ por 2 meses para fazer a sua operação de logística e você tributa aqui e depois você isenta. Então, existe uma série de benefícios. A cidade vai crescer muito. A gente tem a vocação logística, a gente tem a vocação turística, que não é explorada em Itapecerica da Serra, que a gente quer trabalhar muito. E eu falo muito de ser um grande centro tecnológico, né? Por ser 100% reserva de manancial, tecnologia é a nossa área. Hoje, os meninos com a sala desse tamanho aqui do estúdio, ele faz milhões, né? Faz fortunas. Então, a gente precisa entrar nessa guerra da isenção fiscal aí. Daniel. Candidato, como o senhor analisa a segurança hoje de Itapecerica da Serra e quais são suas propostas? A segurança não existe em Itapecerica da Serra, é algo que eu questiono muito. Nós somos uma das únicas cidades da Grande São Paulo que não temos uma Secretaria de Segurança Pública independente. Nós não temos. Hoje a nossa GCM faz parte do trânsito e transporte da cidade de Itapecerica da Serra, que é um absurdo, sendo a segunda principal pauta, só perdendo para a saúde, né? Então, hoje, se você pegar 95% da população reclama da saúde e da segurança. De cada 10, 9,5 reclama disso. E nós não temos uma Secretaria de Segurança Pública. Então, o prefeito já deixou claro isso em reuniões populares, que a segurança pública não é responsabilidade dele, é responsabilidade do governo do Estado. A minha forma de pensar é diferente. Eu digo que a segurança pública é responsabilidade da cidade também, porque a gente sabe, como está ali o sargento Donizete me acompanhando, veio aqui com a gente, 30 anos de polícia militar, e ninguém melhor do que ele para dizer como funciona a estrutura do governo do Estado para a Polícia Militar, que não tem efetivo, que não tem equipamento e que vive ao Deus dará. Né? Os policiais não querem ficar em Itapecerica porque não tem nenhum tipo de benefício. Eu propus a Operação Delegado e o Prolabore para os policiais. Conversamos com o Capitão Pedro, conversamos com a Civil, com o delegado Real Master, que agora está em transição, o delegado Vitor, o Hélio Bressan, da Regional. Vamos fazer uma Secretaria de Segurança integrada com as 3 forças. Né? As 3 forças vão integrar a nossa Secretaria de Segurança na cúpula da Secretaria de Segurança, o plano diretor de segurança pública da cidade, o nosso grupo de treinamento da cidade, estilo Cefecom, que nós temos hoje em Embu das Artes, com o nosso curso Patamo. Precisamos investir na segurança. Eu já mandei um recado em Itapecerica. Eu disse que os noia que estão roubando as pessoas no ponto de ônibus ou vai mudar de cidade ou vai mudar de profissão, porque a Secretaria de Segurança de Itapecerica da Serra vai funcionar. É aumentar o efetivo? Vamos aumentar o efetivo da guarda. Quantos GCM são hoje? Vamos trazer 96, menos de 100. Está faltando mais da metade dos GCM lá. E hoje nós não vamos trabalhar só com a GCM, vamos trabalhar com a operação delegada da Polícia Militar. Então eles trabalham dia sim para o governo do Estado e dia sim para a Prefeitura Municipal. Em vez de ficar fazendo bico na porta de balada, na porta do açougue, do supermercado, onde acontecem sempre as maiores tragédias, nós vamos trazer os policiais para poder trabalhar para a Prefeitura no seu contraturno, que é a operação delegada, fora o Prolabore, que é uma ajuda para os policiais. Então os policiais da Zona Sul de São Paulo, que vão em Itapecerica, treinam, aprendem a ser policial e vão embora porque não tem estrutura, vão ter desejo de ficar na cidade, até porque vão ter uma estrutura maior. E a mobilidade urbana?
as linhas municipais de ônibus, elas são suficientes hoje em dia? E qual é a proposta do senhor? Não tem, eles tiraram, o atual prefeito Nakano fez um acordo absurdo com a atual empresa de ônibus que está lá, tiraram 136 peruas vans. Tiraram as vans, Tiraram o transporte alternativo e colocaram 18 ônibus. Uma cidade com 151 quilômetros quadrados de extensão territorial, como é que vai ser atendida com 18 ônibus? Não atende a população, as pessoas sofrem, é quase um crime o que faz com as pessoas. As pessoas Potoverá, Itacoaciara, Recreio Primavera, Jardim Horacina, Analândia, Crispim, Santa Júlia, você pode rodar Itapecerica, as pessoas reclamam da condição, elas saem 4 horas da manhã para ir andando, às vezes 1 hora de caminhada, 40 minutos de caminhada para poder pegar um ônibus. Em contrapartida não tem luz, não tem segurança, não tem calçada para elas andarem. Então é quase jogar as pessoas na boca do leão para os crimes poderem acontecer. Itapecerica está abandonada. Daniel. Candidato, referente à educação, quais são os seus projetos para a área? A gente quer fazer a valorização dos profissionais, que é o plano de carreira, tem alguns setores que precisam do reenquadramento. A gente propôs fazer a Casa do Servidor, que é onde os professores eles vão ser treinados, capacitados, com línguas, com libras, onde eles vão fazer as suas capacitações, onde eles vão ter acompanhamento psicológico, que hoje é tão importante, né? A maioria dos professores hoje sofre com problemas psicológicos, síndromes do pânico e tantos outros. Então, nós vamos ter esse espaço de tratativo. Precisamos reestruturar os espaços físicos das escolas que estão deteriorados. Falando em qualidade de ensino municipal, Itapecerica ela tem um IDEB que ele é na média da região. Nunca foi tão grande o questionamento da educação municipal em Itapecerica, que não é esse governo, é o governo anterior. É algo cultural da cidade. Minha filha, tradicional. Minha filha estudou na escola municipal e um ensino de extrema qualidade, o ensino fundamental de Itapecerica da Serra. O que nós precisamos fazer é dar mais estruturas, é trazer os profissionais para perto, entregar o kit escolar, que não tem, que eles não entregam há 3 anos, não entrega o uniforme, melhor dizendo, não entrega o uniforme. Não entrega no começo do ano? Não entrega o uniforme Itapecerica da Serra, a gente vai entregar todos os anos, é política minha, é questão de honra, porque eu passei isso na pele, eu sofri isso na pele, eu sei o quanto é duro você ir para a escola de chinela havaiana sem ter um tênis e ser zombado pelos outros, né? Então, nós vamos fazer isso como questão de honra. Em contrapartida, o meu foco maior na questão da educação vai ser nas vagas de creche. Eu já propus que eu vou ser o prefeito que mais vou criar vagas de creche em Itapecerica da Serra. Eu quero colocar um contador de vagas de creche no site da prefeitura para a população acompanhar em tempo real, através da creche anglicana, do Instituto Anglicano, do Reverendo Alto Quintão, através da creche Paineiras, que nós estamos brigando para o governo federal retomar a obra que está parada há muito tempo, através da construção de novas creches do projeto Mãe Crecheira. Nós vamos trabalhar. E o ensino técnico profissionalizando dos jovens, através da ETEC, através da FATEC, porque quando sai do ensino municipal e vai para o estadual na cidade, é uma absurda queda de rendimento, de produtividade, de qualidade de ensino da municipal para estadual, e quando sai do ensino médio, eles não têm mais o que fazer, porque Itapecerica é uma das únicas cidades da região que não tem uma ETEC, não tem uma FATEC. Então, acredito que a creche e o ensino médio profissionalizante têm uns focos maiores, e a reestruturação do ensino fundamental com os professores. E como o senhor vê, além da relação com as cidades do Cone Sul, de Taboão, Embu, e as outras cidades ali da região, tem a relação também com a capital, né? A capital é o grande polo regional. Como o senhor está vendo essas eleições? O seu grupo político, não, o seu partido apoia, em teoria, o Ricardo Nunes. Tem o Pablo Marçal ali também pela direita, tem outros nomes, o Datena, Tabata Amaral, o Boulos. Como que o senhor enxerga essa eleição paulistana que está tão agitada, né? Eu acho que perderam. E o que o senhor espera? Quem que o senhor torce para que ganhe? Eu acho que perderam um pouco a mão, né? Perderam um pouco a mão das discussões, ficou uma baixaria muito grande. A política a gente sabe que tem. O Pablo Marçal está na dele, porque ele é midiático, ele é rede social. O Boulos tem uma pegada que eu admiro em muitos pontos, né? Porque é a esquerda, a comunidade, mas o meu partido apoia, por exemplo, a questão do Ricardo Nunes. Meu grupo político apoia o Ricardo Nunes. O seu grupo político, inclusive. Por causa da Eli Santos, né? Até porque o Milton Vieira, ele era o deputado, a Eli Santos era suplente, ele desceu para ser o secretário de habitação. Então, para nós é importantíssimo que o Ricardo Nunes ele ganhe as eleições, porque ele ganha as eleições, o Milton Vieira continua secretário e a Eli Santos continua em Brasília nesses 2 anos. Então, estrategicamente, não é nem questão só ideológica, a gente precisa que o Ricardo Nunes ganhe as eleições. E o senhor, pensando agora no Cone Sul, o senhor pretende reforçar, aprofundar esse poder regional ou cada um por si ali na região? Não, o nosso projeto pessoal, individual, do grupo é nós ganharmos o Cone Sul nas eleições, vamos entrar na discussão, principalmente para presidir o Cone Sul. Principalmente fazendo as 3 cidades. Itapecerica, né? A sede em Itapecerica. Então, assim, não sei, pode ser o Daniel, pode ser o Hugo, pode ser eu, pode ser qualquer um outro prefeito aí do Cone Sul, mas a gente quer o Ney Santos como um dos diretores principais do Cone Sul, é uma proposta.
porque o Ney não vai ser mais prefeito, e o Ney, diretor do CONISUD com o L. Santos em Brasília, eu acredito que ele vai conseguir trazer muitos recursos para a cidade, até porque já vai estar em pré-campanha para deputado federal. Então, eu acredito que é um ganha-ganha para todo mundo, né? Acredito que os prefeitos do CONISUD vão ganhar muito. O Ney, com a habilidade política que ele tem, com o carisma que ele tem, com o network que ele tem em Brasília, representando todo o CONISUD, com o gabinete da L. Santos lá, eu acredito que todos os prefeitos terão esse sentimento de que é o cara apropriado para buscar recursos para nós, até porque ele tem que fazer isso para que 2026 ele tenha portas abertas em todas as cidades para ser eleito o nosso deputado federal da região. Sim. E por que o senhor acredita que o Ney Santos, até então Taboão da Serra era uma cidade mais conhecida que Embu das Artes, mais falada, apesar da Feira de Artes, por que o senhor entende que o Ney Santos se destacou tanto ali regionalmente, já teve muitas polêmicas também na sua trajetória, e hoje ele chega tão forte, conseguindo fazer, com boa chance de fazer o seu grupo político ali na região? O segredo é o que a gente sempre comenta internamente, é gostar de gente. Eu acho que você não pode ver isso como uma profissão, uma fonte de renda. Deus vai nos dar sabedoria para ganhar dinheiro de várias formas. Eu não fui treinado para ser milionário. Eu fui treinado para cuidar de pessoas. Com 16 anos eu tinha minha equipe de atletismo, eu liderava a minha equipe de atletismo. Com 20 anos eu fui ser pastor. Então deixei de ser pastor com 33 anos e continuo cuidando de pessoas através da política. O senhor se mantém na religião? Eu não estou hoje frequentemente ativo no ministério, hoje eu não tenho um ministério ativo, mas os meus princípios são os mesmos, a minha fé é a mesma, a religião evangélica, meus princípios são os mesmos. E o Ney Santos é um cara que gosta de cuidar de pessoas, de formar líderes. Ele não é um cara que tem medo de ver líderes crescer do lado dele. Ele é um cara que se garante, tem uma autoestima, uma autoconfiança muito grande. A maioria dos políticos tem medo quando vê alguém crescendo. Ele não, ele abraça e ele joga você para você crescer. E aí o resultado está aí, né? Todo mundo tem um carinho enorme por ele. Somos 110% fiéis ao prefeito Ney Santos e o grupo não para de crescer. E eu não sei mensurar aonde vai chegar o prefeito Ney Santos ainda na política. O senhor, qual que é o presidência? Se abrirem para o Ney Santos, ele pode até ser um líder internacional, porque capacidade ele tem. Daniel. Candidato, referente à cultura, como fomentar a cultura na cidade de Itapecerica? Valorizando a cultura. Eu falo que a Secretaria de Cultura de cidade nenhuma tem que fazer cultura. A prefeitura não faz cultura. A prefeitura ela promove a cultura que já existe. Cada cidade tem a sua cultura. Eu estou discutindo, por exemplo, a rota da gastronomia tropeira em Itapecerica da Serra, valorizando a cultura dos cavalos que nós temos lá, que é uma cultura linda. Agora, a cultura da Lagoa, do Itacoaciara, do Potoverá é uma. A cultura da Guatemala, do Parque Paraíso, do Jardim Jacira, de parte do Valo Velho é outra. Então, a gente tem que valorizar o hip-hop, a gente tem que valorizar as danças de ruas, a gente tem que valorizar os artistas locais, como tem que valorizar a gastronomia tropeira, como tem que valorizar as nossas escolas de samba que estão paradas. Eu falei isso para a secretária Rosana do Arthur quando ela assumiu em Embu das Artes, que nós criamos o Pacto Cultural, que eu fui um dos criadores do Pacto Cultural em Embu das Artes. O papel do Pacto Cultural era aproximar os artistas do próprio governo, né? Nós tínhamos artistas do centro que não conversavam com os artistas dos bairros. As antigas gerações de artistas não conversavam com as novas e nenhum deles se relacionava com o governo. O pacto foi criado para juntar isso. E ela chegou a fazer mais de 90 eventos por mês. Na minha Secretaria de Tecnologia e Comunicação, eu tinha 5 designers. 3 trabalhavam só para produzir artes para ela. Porque ela começou só a fomentar. O menino do skate ia fazer um evento, ela dava estrutura. O menino do hip hop ia fazer um evento, ela dava estrutura. E ela começou a valorizar o que já existia. E é o que os artistas... E o que de fato promovem a cultura na cidade espera que o governo só dê para eles o palco. Dá o palco, o microfone, dá a estrutura que o artista faz a arte acontecer. Tem uma questão na cidade que é o rodeio, que é muito cultural ali também, é muito querido por parte da população. E tem a questão do direito dos animais também, que causa alguma polêmica. O rodeio vai continuar numa eventual gestão do senhor? O rodeio vai continuar, não sei se com os mesmos administradores que estão lá. Até porque o rodeio virou uma arma política em Itapecerica da Serra, uma festa privada, particular, tradicional na cidade, ser usada para atingir tantas pessoas como foi. Foi um show de horrores o último rodeio em Itapecerica da Serra, politicamente, e nós não queremos isso para a cidade. O rodeio não pode ser politizado, o rodeio tem que ser do povo, o rodeio tem que ter um viés social. A Dona Maria e o seu Zé não têm aquele valor para pagar no show. Então, o rodeio tem que ter alguns dias que sejam abertos ao público gratuitamente, ou ele tem que ter um camarote social. A gente tem que, de alguma forma, fazer a inclusão daquela senhora que vive do Bolsa Família para ela assistir o show do Gustavo Lima, do Henrique Juliano, do Jorge Mateus. Em Embu das Artes, nossos shows são gratuitos e a prefeitura faz. Por que só a pessoa que pode pagar
ela vai ver o rodeio? A pessoa que pode pagar não precisa de rodeio. A pessoa que pode pagar, ela vai no Crédito Carral. A pessoa que pode pagar, ela vai em qualquer espaço de eventos e assiste o artista dela. O rodeio tem que ter o viés social de arrecadação de alimentos, de abrir para inclusão social, nem que abra a pista, abre a área VIP, deixa os camarotes para quem quer um espaço mais reservado, mas o rodeio vai continuar, mas vai continuar de uma formatação diferente para que todos possam ser alcançados em Itapecerica da Serra. O senhor não acha que perdeu um pouco a cultura, o rodeio na cidade? Porque o rodeio, a gente fala, a pessoa vai para ver o rodeio, né? A tradição de Itapecerica. Hoje, já há alguns anos atrás, é show, né? O foco são shows e não o rodeio, que é a principal atração, né, da cidade, né? Sempre foi, né? Existe essa discussão hoje, né, com os protetores, né, da causa animal. É uma discussão nacional, acho que não cabe só a Itapecerica, né? A gente, na verdade, quando vai para o rodeio, eu particularmente, quando vou para o rodeio, eu vou para o rodeio também para ver o show, né? Foi um costume nosso já, né? Acho que as pessoas mais antigas que tinham o costume de ver os animais, eu acho que essa discussão hoje está muito acalorada, né? De como os animais são tratados, não são tratados. Não é muito a minha área específica aí, não, mas a gente vai respeitar o que tiver de legislação. Tá. Mas o evento em si vai continuar com força total e vai melhorar, pode ter certeza que vai melhorar, porque se tem uma coisa que nós sabemos fazer é festa. A gente está indo para a reta final. Eu queria fazer uma pergunta antes das suas considerações finais sobre o metrô em Taboão da Serra. Eu sei que o senhor não é candidato em Taboão, mas seu grupo político, o senhor é do partido do governador Tarcísio de Freitas. O taboanense, o quem nasce em Itapecerica é o quê? Itapecericano. E o emboense, ele também ajudaria ele bastante, se tivesse um metrô em Taboão. O senhor acredita que vai chegar o metrô em Taboão? Vai chegar, já está em construção. O Tarcísio é um homem de palavra, é um cara que tem ganhado o apreço popular de todo o estado de São Paulo pela determinação que ele tem. Não tenho dúvida de que vai chegar. E parabenizo a todos que lutaram pelo metrô em Taboão, até quando falavam e muitos não acreditavam, né? Hoje está fácil aí todo mundo ser o pai do metrô aí, na verdade. Teve muita gente lá atrás lutando, pessoas que nem é do meu grupo político e que eu nem gosto politicamente, mas que acreditaram, que lutaram. Eu acho que a política é isso, é você acreditar, é você sonhar, você ousar e ir atrás não desistir. Vamos trazer a cidade um pouco melhor para o próximo, né? Exatamente, acho que é isso. O objetivo de você ser político é você deixar um futuro melhor para as pessoas e não pensar em si só, né? Acho que a briga política não pode, em momento algum, chegar no nível de prejudicar a população que é mais interessada. E no fim do seu mandato, como o senhor quer entregar a cidade daqui a 4 anos? Claro que até para tentar uma reeleição, possivelmente. Eu discuto muito com o meu grupo político sobre a reeleição. Eu sou um cara que eu não sou tão favorável à reeleição. Eu acho que nesse momento não pretende? Nesse momento eu não pretendo. Nesse momento eu pretendo ter um mandato. O meu grupo político discute de forma contrária, mas eu quero pensar em 4 anos. A minha meta não é ser prefeito. Eu não tenho vontade nenhuma de ser prefeito. Eu tenho vontade, propósito e foco de ser o melhor prefeito que Itapecerica já teve. Se eu terminar o meu mandato e eu ficar em segundo lugar como o segundo prefeito melhor avaliado da história, eu já não vou ter batido a minha meta. A minha meta é ser o melhor prefeito da Itapecerica da Serra. Eu quero chegar dia 31 de dezembro de 2029 com a maior avaliação que um prefeito já teve em Itapecerica da Serra, para fazer jus em ser um discípulo treinado pelo prefeito Ney Santos, que conseguiu isso por 2 vezes em Budas Artes. Eu quero conseguir ao menos uma em Itapecerica da Serra. É isso. Agradeço a sua participação. Eu queria que o senhor olhasse para a câmera 5, deixasse suas considerações finais, falasse seu número, que falar o número é muito importante. É isso aí, olhando para você que é eleitor de Itapecerica da Serra, você conhece a minha vida, a minha história, não caia nas mentiras, nos boatos. O grupo político adversário tem tentado nos vincular a crime organizado, tem tentado nos vincular a crimes hediondos, mentindo descaradamente, com um cara de bom moço, mentindo para a cidade inteira, mas você conhece a verdadeira história. Eles não estão preparados para que um negro que veio da periferia da extrema pobreza assuma a prefeitura de Itapecerica da Serra. Eles não conseguem entender que da extrema pobreza e de dentro da favela e da comunidade pode nascer um preto capacitado para tocar a prefeitura municipal. E eles não tiveram coragem de fazer nenhum debate público comigo no decorrer dessa campanha municipal e você pergunta por quê. Eu quero te fazer 3 perguntas antes de dizer o meu número. Eu quero perguntar para você que está me assistindo. Você acha que o prefeito Nakano merece o segundo mandato? Responda para você. Você acha que a família dos Corsini trabalhou tanto em Itapecerica da Serra para merecer o 12º mandato na cidade? E se eles não merecem, a terceira e última pergunta que eu faço para a sua reflexão: qual é o único caminho de mudança, de transformação e de renovação para Itapecerica da Serra? Eu sou Jones Dorizete, nascido e criado em Itapecerica da Serra, ficha limpa, e meu número é 10. E eu vou ser o melhor prefeito da história de Itapecerica da Serra. Obrigado, candidato. Obrigado pela sua gentileza mais uma vez vindo aqui na redação da Gazeta de São Paulo, e boa sorte nessa próxima semana. Muito obrigado, Bruno. Obrigado, Daniel, pelo carinho aí de sempre aí, tá? Obrigado mesmo pelo carinho. Sucesso. Obrigado, Daniel.
mais uma vez obrigado, aqui. Bruno, candidato, sucesso aí nessa jornada. Lembrando que já entrevistamos outros candidatos, já sabatinamos, né? Outros candidatos de Itapecerica da Serra, todos foram convidados. Entrem nas nossas redes sociais para conferir e fazer o seu voto no seu momento sagrado ali em frente às urnas. Ou não votar também, o direito é seu para fazer a escolha que estiver na sua consciência. Um abraço a todos, obrigado pela audiência e tchau!